primeiro episódio de curiosidades do futebol que você nunca ouviu falar e vai ouvir falar aqui com Pietro e com o vovô. Fala aí, vovô! Olá, galerinha do canal do Pise. Algumas curiosidades muito interessantes. A nossa enciclopédia aqui vai falar. Eu também posso ajudar, mas ele que manja bastante disso aí. Tá bom? Vamos falar algumas curiosidades aí muito interessantes das histórias do futebol. Hoje vamos falar de 7 curiosidades. E a primeira é que muita gente, como o futebol foi um esporte bem antigo, né, o futebol, criado lá na China no século 3 antes de Cristo, mas foi só para finalizar depois de muito tempo, lá em 1800 e pouco. Na Inglaterra, né? Foi inspirado no esporte na China, o Chu Chao. Não sei falar muito bem. É um esporte antigo que tinha uma bola, considerado parente, que agora atualmente é um parente do futebol, cujo objetivo era chutar ou jogar as bolas dessas estancas finacas no chão, que era um futebol, que não tinha bola na antiga e só assim. É meio arcaico, não tem muito a ver, mas já era o começo, né? Do futebol. 10 metros de uma outra. Outro esporte antigo parecido com o futebol, que também foi inspirado um pouco, era o Kameri, datado 644 anos depois de Cristo. Criado pelos japoneses, o jogo envolvia manuseio da bola com as mãos e com os pés. Atualmente só pode usar com os pés, né? Se a mão é pênalti, é falta, alguma coisa assim. E não tinha caráter competitivo. Vocês gostaram dessa curiosidade? Fala aí um pouco. Olha, no começo a gente tem que explicar como era, como é que surgiu, né? Antes do futebol moderno, né? Então a gente tem que saber da onde que veio, né? Porque senão, se você não sabe como é que surgiu lá atrás, né? Que não tinha, lógico, não tinha as regras que tem o futebol moderno hoje, mas por incrível que pareça, começou lá na China. Muita gente não sabia, mas o Pietro pesquisou e sabia que começou lá na China. E agora o vovô vai falar do nosso futebol moderno, como começou, né, o futebol moderno. Então, em 1710, algumas escolas inglesas incluíram em suas atividades um esporte semelhante ao futebol, semelhante ainda, que conhecemos hoje. Contudo, como não havia regras específicas, cada escola estabeleceu as suas. Assim é bom, né? Cada um. Com o tempo, duas variações de futebol se destacaram. Uma, a jogada com as mãos e os pés, que deu origem a um esporte chamado rugby. Rugby, que é muito conhecido ainda também nos esportes mundiais. Exato, podia usar os pés e as mãos, o rugby. E outra, praticada apenas com os pés, que inspirou o futebol moderno. E você sabia que como foi em 1710 que começou a semelhança, mas só foi apenas em 1863... É isso aí, moçada. Pensa o que com ele aqui? Que as primeiras regras oficiais do futebol foram estabelecidas. Isso era graças ao surgimento da primeira associação de futebol em Londres, na Inglaterra, ou na Grã-Bretanha. Agora vamos falar como você é livre, quer usar camisa 10, camisa 7, vamos lá. Camisas numeradas, como que você acha que foi criado? Como você acha, Boa? Pois é, não, já pensou? Não tinha numeração, né? No começo, né? Imagina o rolo que era para identificar o seu time. Lógico que não tinha todas as regras, né? Mas não tinha número, então se o jogador cometia uma infração, como é que vai punir? Não tem número. Quem é você? Né? Então, só para vocês saberem, essas coisas são diferentes, né, do que é hoje, né? Mas fala aí, Pietro, esclarece para todos aí como é que funciona. A numeração nas camisas dos jogadores é a primeira partida que aconteceu com essas camisas numeradas. Só foi em 1933, entre os times Manchester City e Everton, pela FA Cup.
Copa da Inglaterra. Copa No da Inglaterra. início, alguns atletas não gostavam da ideia, pois achavam que as camisas se assemelhavam às dos presidiários, mas a numeração se mostrou útil, já que ajudava os locutores e torcedores a reconhecerem cada jogador. No Brasil, as camisas só passaram a ser numeradas anos depois, em 1947. Que barbaridade. Agora o vovô vai falar sobre cuidado com o cartão amarelo ou vermelho. Exatamente, exatamente. Nas primeiras partidas de futebol, os árbitros só podiam contar com a voz, os gestos e o apito. Imagina, não tinha cartão. Os famosos cartões surgiram graças ao árbitro Ken Aston, da FIFA, que, inspirado nas cores do semáforo, criou os cartões amarelo para faltas graves e vermelho para expulsões. Imagine, antes era só no papo, né? na conversa, né? Não tinha cartões, né? Depois que inventaram os cartões amarelo, advertido, e o vermelho expulso. Que expulsar você e deixa um jogo ainda fora você de jogo. Exatamente. E agora, qual que foi a primeira partida no Brasil? Você acha que foi em que ano, vô? Oficial, sim? De seleção? Oficial. Eu acho que foi na década Não do Brasil, né? Do futebol brasileiro. do futebol brasileiro. Ah, mas se os times tem time de 1900, então a primeira partida oficial foi a partir de 1900. Vamos lá. O esportista Charles Miller foi um pioneiro do futebol ao Brasil. Ele era inglês, o Charles Miller era inglês. Ao retornar da Inglaterra em 1894, o brasileiro trouxe chuteiras, bolas e uniformes e um livro de regras do futebol. Bastante envolvido com o esporte em 1895, Charles possibilitou que o que seria considerado o primeiro jogo de futebol organizado do Brasil. Por sua participação ativa no esporte, ele passou a ser conhecido como pai do futebol brasileiro. Só para todo mundo saber, né, que tem uma praça na frente do estádio do Pacaembu. O nome da praça que fica em frente ao estádio é Charles Miller, em homenagem a ele, o inglês, né? Agora o vovô vai falar a importância do futebol feminino do Brasil, que não começou há muito tempo atrás. Exatamente, aí tinha muito preconceito e tal, né, contra o futebol feminino, mas as coisas mudam, né? Então, o futebol feminino marcando presença, né? Apesar da primeira partida oficial do futebol feminino no mundo ter ocorrido em 1895 na Inglaterra, acredita-se que as mulheres jogavam futebol há muito tempo. Há relatos que as francesas e escocesas já jogavam no século XV. E bem antes disso, no século III a.C., há indícios que as chinesas praticavam o Tsu Shu. O esporte que a gente falou na primeira curiosidade. A última curiosidade desse vídeo é sobre a bola de capotão. Essa é brava, hein? Eu cheguei a jogar com bola de capotão. Eu sou meio antigo, né? A bola usada na primeira metade do século XX, fabricada em couro curtido, é com uma câmera de ar feita de bexiga de boi. Brincadeira, não? Brincadeira não é. É conhecida até hoje como a bola de capotão em 1958, na primeira Copa do Mundo em que o Brasil foi campeão. A câmera passou a ser de borracha e sempre que chovia a bola absorvia e chegava a ficar com o dobro do peso. Ficar muito pesada, mas é muito pesada mesmo. Exatamente, aí se tomasse uma bolada na cabeça era nocaute na certa, né? Nocaute! Já pensou o Rivelino batendo falta? Eu acho que na década de 70 o Rivelino acho que derrubou muita gente da barreira, porque ele chutava muito forte, né? O Nelinho, o Rivelino, né? Então, essa bola depois que molhava, meu Deus do céu. Eu não gostava de dar, apesar de jogar na defesa, dar cabeçada na bola, que ficar uma dor de cabeça o resto do dia. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha. Então, tchau, galerinha! Tchau, galera!